maravilhoso. Obrigado, Deus, que nós temos passado momentos maravilhosos na Tua presença, Pai. Continua conosco, Deus. Mais uma vez nós vamos ouvir a Tua palavra, aquilo que não só o que queremos, mas o que o Senhor quer para as nossas vidas, através da ministração do Teu servo. Derrama a Tua unção sobre a vida dele, sobre a casa, sobre a esposa, e os abençoa em nome de Jesus. E que tudo que ele vinha dizer não vinha ser dele, mas tão somente de Ti. Porque nós sabemos e cremos que a Tua palavra já é bênçãos para as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, que nossos ouvidos vão ficar cativos tão somente a Tua palavra. Fala conosco, que nós não viemos guardar, mas praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje eu queria fazer um pouco diferente. Normalmente eu seleciono um versículo mestre, né? E trabalho toda a minha mensagem em cima desse versículo. Só que nessa mensagem, especialmente, tenho 2 versículos e eu não consegui chegar a uma conclusão qual dos 2 seria o meu versículo mestre. E aí eu decidi pelos 2. Então eu gostaria da ajuda da igreja da seguinte forma. Eu gostaria que o lado de cá, o meu lado esquerdo, abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 18. E o meu lado direito, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3, verso 5. À medida que os irmãos forem encontrando, se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Amém. Malaquias 3, capítulo, verso 18, e Josué 3, capítulo 5, versículo 5, perdão. Quem achou isso, amém? Amém. Malaquias 3, 18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Josué capítulo 3, verso 5 diz: santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amém? Pode se sentar. Essa mensagem, originalmente, o irmão estava falando, se não sabia se foi hoje ou foi ontem, que dia foi que Deus me deu essa mensagem. Deus me deu essa mensagem em outubro de 2002, num momento muito especial da minha vida, porque eu tinha um problema. Eu queria ser igual a todo mundo e eu era diferente em alguns aspectos. Então o tema dessa mensagem é ser diferente. Nós vivemos num mundo em que todo mundo deseja ser igual. Se um artista lança um cabelo diferente, logo no dia seguinte tem milhões de pessoas usando o cabelo da mesma forma. Se uma frase é dita em uma novela, no dia seguinte a população está repetindo aquela frase. E nós buscamos sempre ser iguais em tudo, seja nas roupas, no comportamento, e adotamos até alguns comportamentos que até então era abominável e adotamos como normal, porque o mundo foi adotando e as pessoas foram repetindo, e hoje já se faz com certa naturalidade. Um exemplo desse, por exemplo, é mentir. Mentir é uma coisa, é pecado, os irmãos sabem disso, mas o mundo adotou a mentira como um estilo de vida. Ainda dita o seguinte: a mentira boa, né? Porque tem a boa mentira e a má mentira. Eu só conheço uma, aqui é pecado. Mas comportamentos como esse vêm se tornando comum no nosso dia a dia, em várias esferas da nossa vida. Em Malaquias 3, verso 18, eu queria destacar uma palavra. A palavra é diferença. E em Josué, eu gostaria de destacar a seguinte palavra: santificai-vos. 2 versículos bem diferentes, mas que nós vamos entender que estão um pouco mais ligados do que parece. O que é, na verdade, ser santo?
Nós entendemos como um santo aquele que foi separado, aquele que foi consagrado, aquele que foi reservado para algo maior. O mundo entende como ser santo aquela pessoa que nunca falha, e não é isso que entendemos. Nós falhamos, mas nós somos santos, e entramos num processo que, ao decorrer da nossa vida, nós vamos aperfeiçoando a cada dia, que chama santificar-nos. Na passagem de Josué, nós estamos, o povo de Deus estava ali em um momento decisivo. Ele estava em um momento em que ele poderia obter uma grande vitória. Eles estavam a poucos passos, digamos assim, a poucos quilômetros, a distância muito pouca, diante dos 40 anos que eles já tinham caminhado. Eles estavam muito perto ali da terra prometida. Então, Josué lançou esse desafio de santificar-vos. Hoje eu observo, e é muito comum, as pessoas estarem justamente na mesma condição de Josué. Elas estão muito próximas de uma vitória muito grande nas suas vidas, mas é necessário tomar uma atitude de santificação. E o que seria essa atitude de santificação? A Bíblia, ela fala que a conversão, o aceitar Jesus, ela não é a única experiência do cristão. A conversão, na verdade, ela é o início de uma longa carreira, uma carreira cristã, um novo nascimento. Os desafios da vida cristã, eles se estendem por toda a vida. E em Josué, encontramos o registro que antecede essa entrada. O povo estava disperso, o povo estava preocupado, o povo estava aflito, e Josué fez uma proposta, a proposta de santificar. Santificarmos, dentro do contexto da terra prometida, para um povo que viveu escravo, para um povo que dormiu e acordou no deserto, é uma proposta muito moderna, é uma proposta que ainda hoje Deus nos faz. Porque quando Josué diz santificai-vos, ele não estava falando de si mesmo, mas ele estava transmitindo uma mensagem que ele recebeu do próprio Deus, uma mensagem que é válida para os nossos dias, uma mensagem que não mudou, que apesar de o mundo ter diversas mudanças, a necessidade de santificação continua presente. Santificar-se quer dizer ser diferente. E no mundo que nós vivemos, ser diferente é algo assim assombroso, é algo onde você vai se destacar. Hoje nós vivemos em um mundo onde uma pessoa honesta é algo raro, é tido como, digamos assim, uma pessoa diferente. Uma pessoa, um pai ou uma mãe que ama seu filho é tido como uma pessoa diferente. Porque o comum é você ver os pais rejeitando os filhos rejeitando os pais. Uma mãe que ama o seu marido e que é fiel a ele é tido como uma pessoa diferente. Porque o normal é tratar com a mesma moeda. Um homem que tem uma só mulher, ele é tido como um cara anormal. Você consegue ter uma mulher só? É ser diferente. É a proposta que Deus trouxe para a igreja. É a proposta que Deus exige de cada um de nós. Na verdade, o versículo ele não está num tom de conselho, ele está em tom de ordem. Santificai-vos. Não há opção. Se você deseja ser cristão, se você um dia aceitou a Jesus Cristo, se você decidiu mudar a sua vida, santificar faz parte do processo. O povo de Deus não deve ter conhecido apenas um povo separado ou puro. O povo de Deus ele precisa ser conhecido como um povo diferente. As pessoas precisam olhar para cada um de nós e ver a diferença, como diz o versículo de Malaquias, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E qual seria essa diferença? Vamos lá. Essa diferença começa nas pequenas coisas. Por exemplo, precisamos ser um pai santo, precisamos ser filhos santos. Precisamos ter políticos santos. Precisamos ter homens e mulheres que decidiram seguir o Evangelho e ser uma pessoa diferente. Precisamos de mulheres e homens que não têm medo de ser diferente. Ser diferente é fazer o que o mundo diz que é errado. O mundo diz que é estranho. O mundo diz que é loucura. O mundo diz que não pode ser.
Por exemplo, o mundo diz que vingança é algo normal. Nós dizemos que o perdão é algo normal. Nós dizemos que dar outra face faz parte do nosso dia a dia. O homem diz que, como diz o ditado aí no mundo, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Conhece? Mas o povo de Deus não faz isso. O povo de Deus se sacrifica em prol de um terceiro. O pai se sacrifica em prol do filho. A mãe se sacrifica em prol da filha, em prol do marido, né? E não é diferente. Há um normal que diz, por exemplo, que crente não deve se meter com política. Mas se os crentes não se metem com política, quem vai estar governando o nosso país? Homens impuros, homens que não conhecem a palavra de Deus? Ou um homem que conhece a palavra de Deus? É preciso que se mostre que é possível, por exemplo, ser um político e ser crente. Não é uma incompatibilidade. Ou ele é político ou ele é crente. Não é assim. É possível, e nós temos exemplos disso. É possível ser um policial que honra a justiça, um policial temente a Deus. Nós temos a impressão, né, que todo policial é um cara agressivo, é um cara dado à violência, né? Mas é preciso que se entenda que é possível você ter profissões como essa e ainda assim ser diferente. É necessário se fazer diferente em cada lugar que você participa. É necessário você ser diferente. É necessário a gente ter doutores diferentes. Doutores santos, médicos, advogados, juízes. É importante o povo de Deus ter todo acesso a toda essa gama de profissões. É importante a gente ter artistas santos, artistas diferentes, artistas que diante de todos não tem medo de professar e confessar o nome de Jesus Cristo, que não tem medo de dizer, olha, imita a minha vida, veja o que há na minha vida e imite, e não pessoas ditando modas e costumes terríveis para a nossa mocidade. É importante a gente ter santos em todas as áreas. Nessa noite eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tem algum motorista santo aqui? Motorista santo? Não? Dá uma glória a Deus aí, motorista santo. Tem algum universitário santo aqui? Universitário? Nenhum? Secundarista, nível médio? Tem algum nível médio aqui santo? Não? Ih, a mãe está tão fácil. Tá bom, vamos uma mais fácil. Tem alguma mãe santa aqui? Ah, melhorou. E algum pai? Tem algum pai santo aqui? E filho? Quem é filho aqui que tem a mãe ou o pai convertido ao Senhor Jesus? Levante a mão. Quero dizer uma coisa para vocês. Vocês são filhos de santo. Conhece? Filhos de santo. Santificação envolve 3 etapas que nós vamos falar distintamente. Primeira etapa, Josué 3,5. Aprendemos 3 coisas diferentes. Santificação envolve uma conversão imediata. É necessário aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não é possível ser diferente sem que o Espírito de Deus habite as nossas vidas. No instante que você nasce de novo, passando a pertencer ao povo de Deus, você é um santo. Santo, santo, santo. Há uma ideia em que eu aprendi há alguns anos atrás e que mudou a minha vida. A ideia é a seguinte: eu me achava um pecador e como pecador eu me esforçava para ser santo. E aí eu encontrei um homem de Deus que me disse algo revolucionário, mudou a minha vida. Ele me disse assim, ó: você é um santo que evita o pecado. Eu peguei essa frase e levei para a minha vida. Vamos dizer todos assim? Eu sou um santo que luto contra o pecado. E não um pecador buscando a santidade. Como santo, a gente erra, a gente peca, a gente cai. Mas Jesus Cristo é nosso advogado. Ele é fiel e justo. Uma vez que nós nos levantamos, confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Então assim,
Se eu não fizer nada, eu sou santo. Se você estiver no trabalho, você é um santo trabalhador. E se você for uma dona de casa? Uma santa. E se você for um professor? Então, como santos, você precisa mostrar a diferença em todos os lugares que você participa, que você frequenta. As pessoas precisam olhar para vocês e ver a diferença. A principal diferença, Jesus Cristo em nossas vidas, fazendo-nos, guiando-nos, pautando, nos corrigindo, ali falando conosco atentamente e guiando toda a nossa maneira de viver. Santificação é um processo. A cada dia o cristão aperfeiçoa na sua vida um processo e que vai acompanhar até a vida eterna. Nós vamos melhorando, 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 melhorando. Às vezes a gente não vigia e retrocede um pouco, mas isso não muda a realidade de que somos santos, diferentes, separados por Deus para viver uma vida junto a Ele. Santificação, ela só vai ser concluída na eternidade. Então assim, a cada dia você vai se santificando, um processo contínuo, diário. Somos santos porque somos salvos. A cada dia a santificação vai ser acrescentada às nossas vidas. Só seremos santos no dia que Jesus voltar. Existe a necessidade e urgência em de ser santo, em de ser diferente. No início eu falei que o mundo tem ditado moda. O mundo diz como falamos, como pensamos, o que usamos, a forma como cortamos os nossos cabelos, as roupas que vestimos. Precisamos virar esse jogo. A igreja precisa virar esse jogo. A igreja precisa começar a influenciar o mundo. A igreja, a começar da minha própria vida, precisa influenciar quem está próximo de mim. As pessoas precisam olhar para mim e querer entender o motivo pela qual eu sou tão diferente. As pessoas precisam entender por que eu sou assim. E essa mudança é uma mudança diária, uma mudança de caráter, uma mudança constante. A gente precisa cada dia, a cada passo. Ser diferente garante as bênçãos incontáveis. O povo teve vitória. O povo com Josué teve muitas vitórias. Porque o povo decidiu se santificar. O povo decidiu separar-se do pecado. Separar-se dessa ideia. Viver uma vida diferente. É necessário que cada um procure analisar a sua vida e ver o que precisa ser mudado. O que pode ser mudado na sua vida para que você viva uma vida diferente. Para que você viva uma vida de impacto. Uma vida que vá mostrar às pessoas que estão à sua volta que há algo diferente na sua vida. As pessoas precisam se sentir atraídas. Nós passamos problemas. E isso ninguém pode negar. E passamos problemas tanto quanto os ímpios. O desemprego nos afeta também, na verdade. As dívidas nos afetam também, né? As doenças também nos afetam. Mas até a forma como todas essas coisas nos afetam é diferente na vida do cristão. É diferente para aquele que é santo. Porque o santo vê tudo como uma boa oportunidade de glorificar o nome de Deus. Então assim, enquanto que o mundo está preocupado com inúmeras coisas, o santo está dando glória a Deus. O santo está se alegrando, porque sabe, confia que o Senhor a quem ele serve, o Deus a quem servimos, não vai nos desamparar, né? Hoje eu percebi, no período de ministração do louvor, que houve várias canções e todas tinham um certo ponto, né? Falando em apego, né? em cuidado de Deus para conosco, né? E aí eu percebo assim que da mesma forma que Deus guia a palavra, Deus guia tudo que acontece neste local. E aí eu percebo Deus querendo falar para a igreja que é necessário a gente se separar mais, a gente se santificar, a gente se identificar mais com Ele, se aproximar. Quem é santo, santo, santo? Deus, não é verdade? Vamos dizer de novo, quem é santo, santo, santo? Deus. Somente Ele é santo, santo. Santo, 3 vezes. Então, quando você toma a atitude de santificar-se, de consagrar-se, de separar-se, você está se aproximando cada vez mais de Deus.
E à medida que você se aproxima de Deus, coisas boas na sua vida vão acontecer. Coisas miraculosas, milagres vão acontecer na sua vida, né? 1.000 cairão à sua direita, 2.000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido. Eu queria fazer uma ilustração e eu queria contar com a ajuda do Ministério de Louvor. Eu posso? Eu quero mostrar para a igreja o que é um crente comum, um crente que não faz a diferença. E eu quero utilizar, quero a ajuda do Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor vai cantar uma música, mas algo diferente vamos fazer. Baterista, quando estiver pronto. Amém. Conhece essa música? Não conhece essa música? Ninguém conhece, fora o Ministério do Louvor. Alguém conhece essa música? Olha, conhece a música. Amados, assim é um crente que não faz a diferença. Ele vive, ele anda, ele faz som, ele come, mas ninguém o reconhece. Vamos tentar de novo, agora só com baixo? Conhece agora a música? Assim é um crente que não faz a diferença. Assim é um crente que não se santifica. Cadê o violão? Não conheceram ainda a música? Mas rapaz, é exatamente assim. Um crente que não se santifica, um crente que não se separa, que ele não se consagra, ele é exatamente como essa música cantada separadamente por cada instrumento. Agora vamos ver o ministério todo cantando? Ah, vamos teclado. Vamos ver o ministério todo agora? Prazer maior não há de viver te adorar. Tudo que há em mim, quero te ouvir assim. Quero te
trabalham conosco, que vivem conosco, precisa nos reconhecer como santos. É necessário que as pessoas, ao olhar para nós, identifiquem como nós identificamos a música. Sozinhos, isolados, sem Deus, nós somos como qualquer instrumento desse, que tocado sozinho não fez muito sentido, a não ser para quem estava tocando. Mas na força do Espírito, na conversão do Espírito Santo, no acompanhar, no entregar a vida a Jesus Cristo, nossa vida é exatamente como essa canção, que tocada foi imediatamente reconhecida. E vocês perceberam que involuntariamente alguns começaram a cantar a música quando a reconheceram? É assim na vida do crente. Quando as pessoas perceber que é algo diferente de você, que é uma santidade que emana da sua vida, elas vão imediatamente te seguir. Elas vão te buscar, elas vão querer saber o que há diferente em você. E aí toda a sua vida vai estar voltada para glorificar o nome de Deus. As coisas vão acontecer. Às vezes você fala assim, olha, eu não sei porque as pessoas me procuram, todo mundo procura para contar seus problemas. É que ela vê algo diferente em você. Você é uma canção tocada por Jesus Cristo, com a finalidade de dar frutos, com a finalidade de ganhar almas, com a finalidade de resplandecer a glória de Deus. Nós, se não tomarmos uma decisão de nos santificarmos, de nos separarmos, de nos consagrarmos a Deus, seremos como um instrumento desafinado. Seremos como um instrumento maltratado, que não toca uma bela canção, e que a canção não chega bem aos nossos ouvidos. Nós precisamos ser um instrumento afinado. Precisamos ter o Espírito Santo habitando nas nossas vidas e fazendo a diferença. O que precisa mudar? Aí eu fico com a palavra. Examine-se o homem a si mesmo. Faça uma reflexão. Aonde na sua vida você pode ser diferente? Aonde na sua vida você pode tomar uma atitude diferente? A Bíblia está aqui, Manual da Vida. Nós estamos aqui todo domingo, toda semana, né? Estamos aqui para ensinar e para orientar. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa, em determinado momento da sua vida, parar e dizer, olha, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Não é ser igual que é o barato, é ser diferente. O mundo precisa olhar para nós e não entender ao olhar nas nossas vidas. Olha, não tem nada que justifique na vida dele. Ele está assim como ele está. Ele está desempregado, ele está doente, ou ele está com problema na família, ou ele está assim, ou ele está assado. Mas o resplandecer de Cristo está no rosto dele. Tem pessoas que não precisa falar nada. Você olha para a pessoa e você vê o sofrimento. Não é verdade? Você olha para a pessoa e você percebe que tem algo que ela necessita muito urgente de alguma coisa, de uma mudança severa na vida dela. Mas quando você olha para a vida de um santo, de uma pessoa que decidiu se santificar, se separar, você percebe que o sofrimento não abala ela tanto assim. Ao contrário, o sofrimento a fortalece. O sofrimento faz com que ela tome a decisão de ficar mais firme na presença de Deus. E aí não há problema na vida que a gente não consiga enfrentar com coragem, com força, com determinação, mas acima de tudo, com o poder de Deus que habita em nós. Amém? É necessário aí tomar uma atitude de diferença. É necessário abolir o pecado. É necessário, na internet está vendo muito movimento falando que os crentes precisam sair da igreja. A gente precisa sair para o mundo, buscar os que estão lá fora. E a gente precisa fazer isso no trabalho, em casa, no lazer, aonde quer que sejamos. A gente precisa começar a evangelizar. E você quer dizer entregar panfleto, Júlio? Falar que Jesus te ama? Pode ser, é uma forma também, e é válida. Mas a principal é a sua própria vida, né? No ano de 2012, eu brinquei com a minha classe o tempo inteiro, né? Cadê a minha classe? Cadê meus 11? Aqui, cadê os outros?
Quem é o mais desinibido da minha classe? Ah, se entregou ali. Eu sempre falo para a minha classe o seguinte: existem duas formas de se pregar o Evangelho, duas ferramentas básicas, que são, quem pode dizer da minha classe? Vamos me envergonhar aqui? Testemunho e a outra? Palavra de Deus. Mas há momentos em que a gente não consegue usar a palavra de Deus, seja por uma condição de não ser possível, ou que a pessoa não acredita, não é verdade? Mas o testemunho, ele é infalível. Um bom testemunho leva muito longe a palavra de Deus. Muitos foram ganhos aqui por causa do testemunho de alguém. É necessário ser diferente. É necessário refletir e tomar uma atitude de ser diferente. O mundo vai te chamar de maluco, de louco, porque não vai conseguir entender, e vai despertar aqueles que estão à sua volta a necessidade de saber qual é o seu segredo. Qual é o nosso segredo? Jesus. Qual é o nosso segredo? Jesus. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a vida de vocês. Jesus quer mudar a vida de todos quanto Ele possa alcançar. Jesus, Ele não escolhe a pessoa, Ele quer escolher todos. Ele quer que todos venham até Ele. Mas é necessário que cada um tome a sua atitude, a sua decisão particular e entregue o caminho a Jesus Cristo. É importante, em determinado momento da sua vida, você decidir mudar. Ontem eu trabalhei até tarde, e eu estava com o meu assistente, e ele me falou algo que eu fiquei bastante triste. Ele me disse assim, ó: eu já fui da religião tal, da outra religião, da outra não sei o que, da não sei o que, do não sei na onde, eu já criei nisso, eu já criei naquilo, eu já criei naquilo tudo. E eu fiz, rapaz, e hoje você crê em que, afinal? Aí ele fez, hoje eu não creio em nada, porque eu já passei por todos esses lugares e não consegui ter a diferença. E daí que veio a ideia de falar sobre isso essa noite. Aí eu falei, poxa, me perdoe, eu quero te pedir perdão. Aí ele fez, por quê? Foi porque você já convive comigo já há alguns meses e você não conseguiu ver a diferença na minha vida. E você sabe que eu sou evangélico, não sabe? Ele fez, sei. Aí ele fez assim, e eu fiquei extremamente envergonhado, porque a luz de Cristo, na minha vida, não está refletindo a ponto dele perceber essa diferença. E aí eu percebi que é um jovem confuso, que é um jovem preocupado, que é um jovem que tem vários problemas e que precisa de ajuda urgente. Mas a ajuda tem que partir dele, ele precisa querer. E eu fui falando para aquele jovem, a gente foi conversando, e ele foi falando sobre os problemas da vida dele. E eu fiquei assim triste, né? E pedi, Deus, eu quero lhe pedir perdão, porque eu quero ser diferente. Eu não quero que essa pessoa conviva 20 anos, 10 anos ao meu lado e não mude de vida. Eu não quero que minha família conviva comigo e acostume ver o pregador. Ah, ela vai pregar, vai começar a pregação agora, ai meu Deus. Eu quero que eles percebam diferença na minha vida. E assim como na minha vida, eu sei que cada um precisa fazer uma análise. Cada um precisa analisar a sua vida e ver o que está faltando. Às vezes só está faltando a atitude, a decisão, a de fazer, de dar o primeiro passo. Precisamos dar o primeiro passo, mostrar a diferença, né? E eu fui observando ali ele falando, e ele foi começando a desabafar e falando os problemas dele, e eu fui só observando, intercedendo a Deus, pedindo a Deus uma palavra para dizer para aquele jovem. E aí eu disse a seguinte palavra para ele, eu falei, olha, você passou por vários lugares, mas eu sinto por você, porque você ainda não teve um encontro particular com Jesus Cristo. Você foi de muitas religiões, você participou de muitas congregações, mas você precisa experimentar o novo nascimento. Você precisa experimentar o que é nascer de novo, o que é deixar a velha criatura de lado e começar novamente.
E aí eu fui parando, falando com aquele jovem, e eu percebi nele que ele começou a me dar atenção. E aí ao final da conversa, eu falei assim, olha, eu gostaria de lhe apresentar um bando de maluco. Aí ele fez, é a torcida do Corinthians? Eu fiz, não, é os crentes lá da igreja, que decidiram levar a vida totalmente diferente. Uma vida de santidade, uma vida de autoconservação, uma vida de amor à família, uma vida de cidadão correto e honesto, uma vida de não ter medo de se envergonhar, né? Nessas festas de final de ano, eu fiquei observando aqui a mocidade da nossa igreja e eu me alegrei bastante, porque é um grupo de jovens que se alegrou, que se divertiu, que dançou, que se alegrou e não precisou de droga, não precisou infringir nenhuma lei, não precisou perturbar a ordem de ninguém, não precisou fazer nada de errado para poder se alegrar. E o mundo não vê mais assim. O mundo acha que depende de droga para poder ter um alívio, né? A gente vê hoje no nosso mundo, no nosso bairro, a droga tomando conta de tudo quanto é lugar. As pessoas cada vez mais se entregando às drogas, né? Eu vi um colega me falando assim, rapaz, eu tenho tantos problemas que eu preciso de um psicólogo. É bom, quem puder vá. Mas eu falei assim, seu problema não é esse. Seu problema principal é que você precisa de Jesus Cristo. Porque se você tiver Jesus Cristo, Ele vai fazer um rebuliço na sua vida, Ele vai fazer uma mudança tão drástica na sua vida, que você vai mudar. E você vai perceber que se você for um psicólogo normal, convencional, você vai ter mais conselho para dar para ele do que você ele para você. Abram aí para a gente poder finalizar. Hebreus. Capítulo 12. Verso 14. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero fazer uma proposta para a igreja. Eu quero propor que a partir desse ano a gente possa tomar uma atitude diferente, uma atitude de buscar ser diferente, buscar ser luz na vida daqueles que precisam da gente, ser luz na vida daqueles que Deus colocou à nossa volta. Eu gostaria de propor para a igreja que a gente decida deixar o pecado de lado, decida buscar fortemente a diferença, buscar fortemente servir a Deus com todas as nossas forças, abraçar a paz, abraçar a santificação, abraçar um ato de vida, uma mudança, uma atitude diária diferente. Precisamos adotar um hábito de falar com aqueles que não conhecemos, de dar um bom dia, de não negar uma palavra amiga. Precisamos adotar a diferença de perdoar com mais facilidade. Precisamos adotar a diferença de perceber que aquele aflito a gente não deve se esquivar dele. A gente precisa se aproximar. A gente precisa buscar aquelas pessoas que a gente sabe que precisam de uma palavra. Às vezes a melhor palavra é não dizer nada, é só ouvir, emprestar o ombro. A gente precisa sair do conforto das nossas casas e buscar aqueles que precisam de Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir a quem puder que se coloque de pé nesta hora e que vamos juntos orar a Deus, pedindo a Deus que nos dê graça, que nos dê força, para que a gente possa a cada dia ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa diferente,
que o mundo, ao olhar para nós, precisa ver o que é algo diferente nas nossas vidas. Eu vou pedir que você feche seus olhos e que você faça uma reflexão na sua vida. O que precisa mudar? O que precisa ser diferente neste ano, nesta hora? O que precisa mudar? Eu quero que você comece a orar a Deus, a pedir a Deus nesta hora que te dê forças, que te dê coragem, que te dê sabedoria para que você possa encarar essas mudanças que se faz tão necessárias. Mudanças que fazem com que você precise experimentar um novo nascimento. Mudanças que vai te aproximar mais de Deus e trazer aquelas pessoas que precisam. Eu gostaria que você pensasse agora naqueles seus entes queridos que ainda não conhecem Jesus Cristo, que precisam conhecer Jesus Cristo. Eu quero que você pense naquelas pessoas, os seus amigos de trabalho, os seus amigos da escola, aqueles seus vizinhos que precisam de Jesus Cristo. E eu gostaria que você começasse a interceder por eles nesta hora. E eu quero pedir a Deus que dê a palavra certa a você, que dê a oportunidade para você, para que você ganhe coragem e força de chegar nessa pessoa e levar uma palavra amiga para ela, levar uma palavra de transformação, levar uma palavra que vai mudar. Olha ao Senhor, abre sua boca, não fique calado não, confesse, fale para Deus, para lhe renovar as forças, para lhe dar coragem, para que você consiga tomar uma atitude de santificação diária, uma atitude de consagração, uma atitude que vai fazer a diferença na vida daquelas pessoas que você ama. Eu gostaria de fazer uma proposta para os amados que estão nessa noite aqui e que não conhecem Jesus Cristo, que ainda porventura não teve coragem ou não achou oportunidade adequada para entregar a sua vida, que ouviu essas palavras nesta noite e quer ser diferente como nós, que quer ser uma pessoa melhor, que quer curar internamente aquilo que tanto te aflige, que quer ter uma nova oportunidade, que quer nascer de novo. Eu gostaria de convidar você que não conhece a Jesus Cristo para nesta noite entregar a sua vida a Ele, a conhecer um novo nascimento, a conhecer uma vida diferente. Levante sua mão se você quer nesta noite aceitar Jesus Cristo como seu único